Como escolher ações por conta própria? Como criar a convicção necessária para fazer essas escolhas? O que é preciso entender e também analisar? Quem responde tudo isso para a gente é o analista Murilo Breder, do Nuinvest. Oi, Murilo, bem-vindo a mais uma edição do programa. Oi, Fabi, olá, investidores, tudo bem? Para o programa de hoje, nós retornamos com aquele estilo mais educacional. Nesse programa, eu pretendo conversar mais diretamente com você, que acompanha nossas análises e carteiras recomendadas por aqui no Invest News, mas que também já está há algum tempo no mercado financeiro e tem procurado aquela coragem e convicção para tomar a sua própria decisão de investimento, às vezes optando por investir em empresas que estão, inclusive, fora das nossas carteiras recomendadas, o que é algo, não tem nada de errado, né? É natural, já que, de fato, há muitas oportunidades na Bolsa. Vamos lá, acho que vai ser um programa bem legal. É isso aí, a gente fala também, para os novatos aí na Bolsa. Atualmente são quase 4 milhões de CPFs na nossa Bolsa. Esse número cresceu bastante nos últimos tempos. Só no primeiro semestre desse ano, esse número cresceu 40% mais do que o mesmo período do ano passado. Então tem muita gente já na Bolsa, outras chegando, né? Então acabam gerando algumas dúvidas, alguns medos, indecisões. Então, Murilo, conta pra gente, então, qual que é a principal dica que você traz para quem está na Bolsa aí recentemente, quem está chegando agora? Qual o primeiro passo, então, para não se assustar em meio aí às mais de 350 empresas que estão listadas na nossa Bolsa? Eu sempre gosto de pensar no conceito de círculo de competência introduzido, salvo engano, por Buffett, né, por Warren Buffett, um dos melhores investidores de todos os tempos. O que acontece? Há setores em empresas em que o investidor simplesmente ele tem mais facilidade em compreender. Entenda, né? Ninguém nasce sabendo nada, ninguém, né? Mas naturalmente nós vamos desenvolvendo uma facilidade para entender outros setores, setores melhores do que outros. Compreender balanço de grandes bancos, por exemplo, é algo que o Buffett conseguiu desenvolver muito bem. Ele consegue entender o sistema bancário norte-americano, mas o oráculo de Omaha, que é um apelido dele também, né, ele ficou de fora de Microsoft, muito embora o Bill Gates fosse e ainda é um de seus melhores amigos, por não entender muito o business. Ele respeita muito essa questão do círculo de competência. E o vovô Buffett, ele não tem a menor vergonha de dizer que não entende, que não domina algum setor. Então eu penso que nós investidores, nós deveríamos agir da mesma forma. Nós não podemos deixar que o FOMO, né, uma sigla de uma frase em inglês que é Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora, né, nos tire do nosso círculo de competência e nos faça investir em algo que nós não entendemos tão bem só para fazer parte aí da manada, né? Então, acho que essa é o caminho, tá? É isso aí, investir por conta própria muitas vezes acaba batendo uma insegurança, né? Fazendo a gente pensar se realmente estamos fazendo as melhores escolhas, as melhores decisões de investimentos. Por outro lado, também tem aí o chamado efeito manada, né? Que você também já citou, de se comparar com outros investidores, o receio também de ficar para trás, não perder oportunidades que de repente outros investidores estão olhando. Então, o que fazer para evitar armadilhas na estratégia de investimentos? Algo do meu trabalho que me ajuda muito como investidor é que eu sou obrigado a colocar as minhas ideias em papel ou pelo menos em forma de vídeo. Mas mesmo assim, para gravar o vídeo, eu tive que escrever alguma coisa, né, para poder me basear na hora de gravar o vídeo aqui. Então, a armadilha do efeito manada está quando nós investimos em uma companhia seguindo aquela dica quente do amigo, do tio, do parente, namorada, enfim, sem fazer nenhum outro estudo, né, mais aprofundado sobre a companhia. Então, eu acho que para a gente criar uma base sólida para um investimento, uma sugestão minha é você conseguir formular, colocar em uma frase, um parágrafo, a tese de investimento dessa companhia, junto com 3 gatilhos, tá? 3 é um número mágico aqui, 3 gatilhos que, né, são coisas que podem destravar valor para essa companhia. Eu vou dar até o exemplo aqui de Melius, é uma empresa que entrou recentemente na carteira nossa de small caps. Então, qual que é a tese de investimento em Melius? Ele é uma startup que dá lucro, que atua no varejo eletrônico, o qual é subpenetrado no Brasil e é tocada por um CEO e um CFO que, apesar de jovens, são os cofundadores da companhia e que possuem um sangue empreendedor muito forte nas veias, tá? Essa é a tese. Quais são os gatilhos
para Melius continuar destravando valor? Crescimento do e-commerce. Né? O Brasil hoje tem cerca de 9% de market share, né, das vendas online, quando comparado com a Europa, e Estados Unidos, que gira em torno de 12%, 15%, 20%, dependendo do segmento especificamente. Então, a gente tem muito potencial para seguir crescendo, né? Por mais que 2020 tenha avançado muito, tem mais espaço. E quando a gente olha para o segmento de cashback especificamente, ele é uma segunda derivada do crescimento do e-commerce, porque se o e-commerce tem 9% de market share, o cashback tem entre 2% e 5%, dependendo da pesquisa, tá? Então, existe a possibilidade não só do crescimento do e-commerce, como do crescimento do cashback. Se a Melio simplesmente manter o cashback atual dela, mas o e-commerce crescer como um todo, para ela já é bom. Agora imagine um efeito duplicado, né, de crescimento do e-commerce com o crescimento do cashback em cima disso aí ainda. Né? O cashback ainda tem menos market share do que o e-commerce. Então, tem esse efeito duplo, esse é o segundo gatilho, e o terceiro é a iminente entrada, né, da empresa no ramo de serviços financeiros. Ela comprou o Acesso Bank, né, então ela já tinha um cartão co-branded com o Banco Pan, agora ela vai lançar o próprio cartão, 100% Melius, está em vias aí de lançar uma nova versão do aplicativo com o marketplace melhor. Então, esse lado de entrar em serviços financeiros com um cartão próprio, com NPS alto, lembra muito o Nubank, né? O Nubank começou dessa forma, com um cartão de crédito, um serviço muito bom. E essa questão do marketplace vai muito também na linha do que o Inter tem conseguido fazer. Então, se a empresa conseguir migrar de ser não apenas um negócio de varejo, de e-commerce, de cashback, mas migrar para serviços financeiros, essa é um gatilho muito forte para que pode destravar valor para as ações. Então, veja, né, em 2, 3 minutos aqui eu falei de tese, de uma forma geral, e de 3 gatilhos para a companhia. Então, é muito diferente de, o porteiro do prédio falou de Melius. Não, tem uma tese aqui, né, de investimento. Acho que quando um investidor consegue consolidar em uma frase qual é a tese e elencar 3 gatilhos, ele sai dessa armadilha de efeito de manada. É sinal de que você entendeu a companhia. Legal, Murilo. E quais são as vantagens de fazer escolhas de ações por conta própria? A vantagem é que o investidor ele tem o controle da carteira na mão, né, quando ele conhece as teses de investimento das companhias que ele adquiriu. Dessa forma, além de você ter uma noção melhor do risco, né, que você está correndo, porque você entende qual o risco que cada companhia está correndo, quando você entende entende os detalhes de cada uma das companhias que você tem na carteira, consequentemente você entende o risco da carteira como um todo. Além disso, o investidor ele consegue aproveitar as oportunidades que o mercado de vez em quando nos dá. Um exemplo é a queda recente da Bolsa, né, nos últimos meses. O ambiente macro ficou mais complexo, né, mais conturbado, com cenário político, fiscal, crise energética, inflação, Selic aumentando, tudo isso, né, tem feito a Bolsa cair. No entanto, quando a gente olha para algumas empresas especificamente e entende o business dessas companhias, a gente olha para elas e fala, beleza, o cenário tá difícil, tá conturbado, tá acontecendo tudo isso ao mesmo tempo, mas o que a empresa faz especificamente não é afetado, né, pela crise energética, diretamente pelo poder político, pelo fiscal. A empresa continua entregando um resultado muito forte, tá? Então, assim, enquanto a Bolsa, né, e recentemente a gente teve esse movimento ainda, principalmente nessas empresas mais small caps, mais ligadas à tecnologia, empresas que fizeram IPO mais recentemente. Então, enquanto a Bolsa, o Ibovespa caía 5%, 10%, tinha empresa caindo 15%, 20%, 30%, tem empresa que caiu mais de 40%. Tá? Então, o investidor que entende a tese de investimento, ele consegue aproveitar essas oportunidades que o mercado dá. Fazer isso recentemente e comprou recentemente, possivelmente já está colhendo alguns frutos agora, porque o mercado já recuperou um pouco e as ações que muitas delas já se recuperaram de uma forma rápida, né? Apesar de que o cara vai colher mais frutos ainda mais para frente, né? Até porque a expectativa, por exemplo, do quarto trimestre, né, operacionalmente para muitas companhias,
é bom, porque o avanço da a vacinação está aí, está uma economia cada vez mais reaberta, enfim. Né? Então, mas isso só conseguiu aproveitar mesmo, entender a oportunidade que se deu, era quem tinha, né, o controle das teses de investimento da sua carteira. É aí que está a diferença. Legal. E como que o investidor pessoa física pode criar convicção para escolher as suas próprias ações? Pergunta excelente. E, na verdade, eu recebi ela, foi de um investidor nosso aqui, né, através do Instagram. O nome dele, vou até mandar um abraço para ele aqui, Elson Moura, que no YouTube atende pelo nome de Coroa e Pedal, é o nome do canal dele no YouTube. Então, ele fala muito, como o próprio nome do canal diz, de pedalar, né? É uma paixão dele. E, com certeza, investimentos também. Né? Ele está muito por dentro, que acompanha a gente por aqui. Mandou essa pergunta, né? Como que cria convicção para tomar as próprias decisões e gerou, inclusive, a pauta para essa edição do programa, né? Que a gente fez nessa pegada. Então, acho que o primeiro ponto é o seguinte: você precisa entender o business da companhia, né? Você entender o que a empresa faz, como que ela ganha dinheiro. Uma forma de a gente ficar mais atento é você entrar no site de relação com investidores da companhia. Basta você digitar no Google o código da ação, dar um espaço e colocar RI, uma sigla de relação com investidores. O primeiro resultado da busca que vai ser o site de RI dessa companhia, tá? Então faça o teste aí, Aura 33 RI, vai dar o site de RI da Aura. Rani 3, Irani, vai dar o site da Irani. Enfim, é um site que é a vitrine que a companhia faz, né? Toda empresa que se preocupa com o investidor, ela tem um site de relação com investidores que se preze, né? Então, inclusive, muito cuidado, porque todo site de relação com investidores é para ser bonito, né? É a grande vitrine da companhia. Então você vai abrir ali, vai pesquisar. Toda companhia normalmente tem um PDFzinho nesse site que chama apresentação institucional, onde a empresa fala das oportunidades do setor, quais as características que diferem a companhia das outras. Mas muito cuidado, porque é um negócio que é muito vendedor. O investidor ele precisa saber diferenciar, né? Não é só um slide bonito que significa que a empresa é um bom investimento, tá? Inclusive, o contrário também pode ser verdadeiro. Às vezes você entra num site de RI que ele não é tão bonito assim, mas isso não quer dizer que a empresa é um investimento ruim, tá? Então, mas cuidado de que normalmente quase todo site de relação com investidores das empresas são muito bonitos, né? Porque a empresa está vendendo ali a grande vitrine da companhia. Agora, aí feito isso, né? Você entra no site, entende um pouco da empresa, você precisa entrar um pouquinho mais a fundo, né? Eu vou dar o exemplo aqui de alguns setores. Construção civil. Existe uma diferença muito grande se a empresa for voltada para baixa renda ou para o segmento de média e alta renda. A região de atuação também é importante, né? Em São Paulo, no sul do Brasil, tem uma companhia aqui que chama Moura do B, né? Que abriu o capital relativamente recente, né? Acho que 2020, salvo engano. Ela atua no Nordeste, é a única construtora brasileira de capital aberto que tem o foco de atuação no Nordeste, não é diferente, né, geograficamente. Então, é preciso entender em construção civil esses detalhes. Papel e celulose. Existe uma diferença também no papel e celulose. Existe um setor que se chama tissue, que é basicamente papel higiênico, guardanapo, papel toalha. O segundo segmento é papel para embalagem, né? Que é a embalagem de pizza, quando você pede iFood, né? Ou comida para delivery, vem, né? Esses papéis de papelão assim, mais resistente, caixa de pizza, por exemplo, e papel para ler e escrever. Tá? Então, existem esses 3 subsegmentos dentro de papel e celulose, não é tudo a mesma coisa. Irani, por exemplo, é papel de embalagem, então ela exporta para a China, mas ela exporta 20%, 25% do que produz. A maioria da atenção, do foco da Irani é Brasil. E pega, inclusive, o crescimento do e-commerce, com todo mundo pedindo mais online, tudo precisa ser embalado, né? E a gente está no movimento de conscientização ambiental, de mudança de plástico, enfim. Então, isso é você conhecendo a empresa, né? Realmente entrando no site. Isso faz diferença para você criar a convicção na hora de investir nessa companhia. E aí o terceiro exemplo aqui é energia elétrica. Esse é mais clássico, né? Porque existe geração, transmissão e distribuição. E
tem riscos diferentes entre elas, né? O menos arriscado aqui é a transmissão. Transmissão, a empresa ganha dinheiro para levar energia do ponto A para o ponto B. Assim, é o mais simples de todos, né? E existem diferenças entre os três, então é preciso compreender isso também. E, por fim, né, dessa parte de entender o business, é super válido você conhecer o produto, né, o serviço que a empresa faz. Então, aqui no caso de duas empresas que eu tenho na carteira, eu já falei de Melius, né, mas eu, obviamente, já comprei utilizando o cashback da Melius, pedi o cartão deles para usar. No caso de pets, e aqui pets é complicado, hein, porque eu não tenho animal de estimação pessoalmente em casa, mas sempre que eu encontro alguém na rua, eu pergunto, né, comprou aonde esse brinquedo? Né, você vai na Pets, gosta da Pets, comprou o brinquedo na Z-Dog, gostou, é diferenciado. Eu vou perguntando, eu vou tentando entender o produto, tá? Acho que faz bastante diferença você também gastar um pouco de sola de sapato. Entendeu o business? Aí o segundo ponto é buscar ouvir direto da fonte, tá? Porque, assim, quando você escuta nossos analistas falando, né, o que é bom, porque a gente é certificado, né, a gente faz um trabalho sério, mas tem a nossa opinião, né? Então, se você quiser criar sua própria convicção, é muito legal você escutar a própria diretoria falando, né? Vai escutar a teleconferência da companhia, vai no site de RI, tem como você colocar o seu e-mail para sempre que tiver algum fato relevante, algum comunicado, você receber direto no seu e-mail. Tá? Então você consegue acompanhar as empresas dessa forma também, colocando seu e-mail lá e ler matérias que a diretoria fala, se pronuncia. Né? Então, quando você vê o diretor falando, por mais que a sua percepção seja a mesma da minha, quando você escuta diretamente dele, a sua convicção fica bem maior. Né? Então realmente eu acho que a empresa parece ser boa mesmo. E acho que o terceiro ponto, né, saber analisar o ativo da forma correta. Acho que muita gente, né, faz o valuation aí o fluxo de caixa descontado é o rei, né, e de fato ele é muito relevante na hora de fazer o valuation, mas é algo um pouco mais complexo, né, inclusive daria, né, para fazer no mínimo um programa só disso, de fluxo de caixa descontado, mas existe um negócio mais simples que é a lei do preço único, né, o economista David Ricardo que criou essa lei. Então, a lei é muito simples, né? Basicamente, um bem tem que valer a mesma coisa em qualquer mercado. É isso. Né? Então, tem, por exemplo, a ação da Gol e da Azul, né? São duas empresas muito parecidas, elas deveriam estar valendo algo muito parecido também. Né? Então, esse é o que a gente chama de valuation relativo. Tá? Então, tem muito investidor que olha, por exemplo, uma empresa negociando a 19 vezes preço-lucro e acha caro. Mas pode ser que seja, mas não é uma conclusão absoluta. Né? Vamos supor que tem uma outra empresa muito parecida negociando a 25 vezes. Então, comparado com essa empresa negociando a 25 vezes, 19 parece mais barato. Tá? Então, preciso ter essa percepção. Então, uma ação que negocia a R$50, ela pode ser muito mais barata do que uma ação que negocia a R$25. O preço da ação não necessariamente tem a ver se a empresa está barata ou está cara, é preciso ver o quanto de lucro essa empresa gera. Né? Então vamos supor que essa empresa que vale R$50, ela gera um lucro por ação de R$5, enquanto a segunda, que vale R$25, gera um lucro por ação de apenas R$1, né, por ação. Então, nesse caso, a primeira empresa tem um preço-lucro de 10 vezes, e a segunda tem um preço-lucro de 25 vezes. Então, por mais que a segunda esteja negociando na metade do preço da primeira, a primeira é mais barata. Então, é preciso ter essa percepção de preço-lucro. Um outro múltiplo muito legal é o preço por valor patrimonial, né, que faz mais sentido em empresas com fábricas, maquinários, empresas de capital intensivo. Né? E não faz tanto sentido para empresas de tecnologia, né, que tem muito pouco capital intensivo. Né? Algo que o cara tem um escritório minúsculo, mas comanda uma operação no Brasil inteiro, por exemplo. A tecnologia tem muito disso, então o múltiplo preço-valor patrimonial aqui não faz tanto sentido. Por exemplo, mas para bancos, grandes bancos, faz sentido, né? Tem muita agência. Agora, eu vou comparar banco digital, aí é um outro business, né? O preço por valor patrimonial não faz sentido nesse caso. Então, o investidor precisa começar a ter essa percepção, saber usar os múltiplos, mas saber as diferenças entre eles. Né? E para fechar, o EV/EBITDA, por exemplo, é outro múltiplo também bem importante, e aí no caso é mais importante para as empresas de commodities, empresas, né, que exportam, porque como a gente tem variação na tributação,
de imposto de renda, de tributos, né? A gente quer tirar esse efeito. Aí o EBITDA é o lucro antes, né, de imposto, de taxa, enfim. E é assim que o EBITDA que a gente consegue tirar esse efeito. Mesmo que as empresas, está comparando empresas brasileiras, dependendo do setor de atuação de commodity que essa empresa atua, a tributação é diferente. Então é por isso que falou commodity, falou empresa exportadora, é EV/EBITDA e não preço-lucro. Tá? E por fim, tem ainda dívida líquida, patrimônio líquido, dívida líquida EBITDA, que é você checar se a empresa está muito endividada ou não. Então, quando você faz esse filtro, né, eu vejo muita gente analisando aí por esses sites que fazem comparações de múltiplos, mas você precisa saber quais múltiplos de fato valem a pena, são laranja com laranja, valem a pena serem comparados. Tá? E quando você ganha essa noção, eu nem falei de fluxo de caixa descontado, mas só de você ter essa noção, isso dá uma convicção já bastante grande, porque a questão da lei do preço único, ela continua válida, tá? Apesar do fluxo de caixa ser algo muito mais endeusado e elaborado. E, por fim, lembrar que empresas boas também caem, né? É preciso lembrar do motivo pelo qual você adquiriu essa companhia. Se possível, inclusive, como eu comentei aqui da questão da tese de investimento, do gatilho, não dependa apenas da sua mente. Anote, quando você comprar uma ação, por que você comprou a ação naquele preço, naquele momento, qual era a tese de investimento, quais eram os gatilhos, tá? Porque pode cair, acontece, né? Ainda mais em um mercado mais negativo como um todo, tá? Então, sempre que você ficar em dúvida de, será que eu vou vender essa ação ou não? Pega o que você escreveu, relê a tese, relê os gatilhos. Será que mudou? Ou se não tiver mudado nada, então você não precisa vender. Né? Ou será que realmente a empresa caiu, mas porque um dos pontos da tese de investimento mudaram? Né? Eu acho que essas são aí as minhas recomendações, sugestões para criar, de fato, uma convicção no investidor para ele tomar a decisão de investimento, mesmo que seja um ativo fora da carteira recomendada. Se ele passar por esses pontos aí, eu acho que ele já está com a convicção bem mais formada, tá? Legal, Murilo, várias dicas aí bem importantes. E para quem tem uma estratégia focada no longo prazo, né, depois de feitas as escolhas das ações, a partir aí de todas essas dicas, o que fazer ao longo do tempo, né? Quais devem ser os cuidados, os pontos de atenção e quando que o sinal de alerta deve ser ligado aí no investidor? Para investimento de longo prazo, se você tem uma carteira diversificada de ações, é o melhor investimento possível, né, no longo prazo. Eu sou um grande defensor disso, e na verdade não é isso, né? É um livro, é o primeiro livro que eu li de mercado financeiro, eu já recomendei ele várias vezes, chama Investindo em Ações do Longo Prazo, Jeremy Siegel. Vou pedir de novo para a nossa editora colocar o livro na tela aqui para servir de referência para os investidores. É nesse livro que o cara prova por A mais B, compara com todos os investimentos possíveis, que uma carteira diversificada de ações é o melhor investimento possível no longo prazo. Ponto. Então, uma carteira diversificada, a gente faz uma comparação, né, como se fosse um time de futebol. Então, você tem algumas ações mais arrojadas, que são os atacantes, tem o meio de campo, tem os laterais, né, que são empresas que atuam nada numa raia própria, né, assim, não importa muito política, inflação, não importa muito, a empresa vai seguir atuando ali de uma forma meio independente. O zagueiro, tem goleiro. Então, da mesma forma que você tem que pensar numa carteira diversificada como um time de futebol, na questão das posições em campo, as alterações também. Tá? Então, você não vai ficar trocando o tempo inteiro. De tempo em tempo, você vem cá, dá uma olhada, né, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, ou de mês em mês, mas não precisa ficar abrindo home broker o tempo inteiro, ficar comprando e vendendo todo dia. Compra, espera, deixa o time performar, e se por acaso você perceber que o time não está performando muito bem, você vai lá e começa, como se fosse o futebol mesmo, fazer alterações pontuais, né? Você tira um volante, põe um meio atacante, sei lá, né? E começa a fazer essas alterações para ver como o time vai performar. Então, para o longo prazo, se você já tem essa carteira bem informada, bem diversificada, tudo que você tem que fazer é continuar aportando e fazendo esses ajustes pontuais. É muito importante, se você já conseguiu investir, ter uma carteira diversificada, parabéns, excelente, está na frente de 99% da população, né? Só que tem uma coisa, o que vai te deixar rico não é investir uma única vez e deixar para nunca mais olhar e pegar lá na frente. Talvez funcione, beleza, mas é o aporte, é você investir e continuar aportando cada vez mais.
o investimento, a bola de neve, ela vai fazer efeito daqui a 10, 20 anos, 30 anos. Mas o que vai acelerar esse processo é você continuar aportando e comprando cada vez mais ações. Feito isso, é só fazendo ajustes pontuais aí, que aí sim a bola de neve toma conta do negócio e com 10, 20, 30 anos você vai estar com uma herança aí, um dinheiro formado bem grande e vai conseguir curtir a aposentadoria com bastante calma. Ótimo, a gente segue então agora para a tradição do nosso programa, onde a gente sempre traz as perguntas que são enviadas pela nossa audiência, né, por quem acompanha a gente aqui no YouTube, no nosso site, nas redes sociais. Vamos então a elas? Bom, Murilo, para a edição de hoje eu separei 2 perguntas e começo trazendo a do Elson Moura, né? Você já citou ele aqui durante o nosso programa, ele mandou uma pergunta bastante interessante. Vamos então a ela. Ele diz: todo mês tiro um troquinho para investir. A dúvida é, faço aporte no papel que tem o menor valor investido ou naquele que posso reduzir o preço médio, mesmo que seja a minha posição maior? Essa pergunta do Elson realmente, né, assim como a outra que ele tinha feito, é muito boa também. E eu vou falar o que eu faço, tá? Eu também tenho esse bom hábito de tirar um troquinho todo mês para investir. Eu estou todo mês comprando cada vez mais ações. Eu não olho o preço médio, tá, Elson? O que eu faço é o seguinte: eu tenho o quanto, na minha percepção como investidor, na hora de montar minha carteira, além de escolher, obviamente, os ativos que eu quero entrar, eu também escolho o grau de exposição que eu quero ter nele, sabe? 15, 10%, 5%, né? Isso varia, né? Por exemplo, para eu ter 15% de exposição no ativo, eu tenho que ter uma convicção muito grande, se é um ativo nem tão arriscado assim. Às vezes, né, eu tenho uma convicção grande nesse ativo, mas eu entendo que ele tem um risco um pouco maior, então eu deixo ele com 10. Tem outras empresas que eu entendo que o timing não está tão bom, mas eu acho que o ativo é bom, ao mesmo tempo é muito volátil, ou são empresas que eu comecei a estudar ainda, né, ainda não estou tão convicto nessa companhia ainda, mas eu quero, o que eu já estudei, eu gostei, então eu consigo entrar nessa companhia com 5% do meu patrimônio, por exemplo. Tá? Então eu tenho essa diferença no meu portfólio pessoal de alocação. E aí o que eu faço é que eu tenho tudo isso tabelado, né, num Excel, e eu vou lá e eu pego a minha posição atual em todos os ativos que eu tenho, numa coluna, e na outra o quanto que eu falei que eu deveria ter, né, a alocação ideal, segundo eu mesmo. Né? E aí eu vou lá e faço um filtro do maior para menor, né? Qual é a ação que eu tenho que comprar mais para igualar o quanto que eu falei que eu queria ter à disposição nela, tá? Então, esse próximo aporte meu, ele muito provavelmente sempre vai para essas empresas que estão mais para trás, percentualmente falando, ao quanto que eu falei que eu queria ter nelas, tá? Então, eu tenho um ponto ainda um outro próximo passo, que não necessariamente esse aporte meu vai para a empresa mais para trás de todas. Isso depende muito do timing. Como eu acompanho a ação o tempo inteiro, né, eu consigo ver que, não, em vez de eu colocar nessa ação aqui, que realmente eu falei que eu deveria ter 15%, mas eu estou só com 10% nela, eu vou colocar dinheiro nessa outra aqui, porque eu acho que o timing abriu uma oportunidade melhor nela aqui. Eu consigo fazer esse filtro também, pessoalmente falando. Tá? Então, é assim que eu lido com esses meus aportes todo mês, mas para simplificar bem a história, né, para não ter que todo mundo ter que fazer isso, não acho nem que é necessário, realmente eu cuido com bastante diligência dos meus investimentos, mas só de você comprar aquela posição que ficou mais para trás da sua carteira, você já está fazendo provavelmente um bom negócio, tá? Eu só não gosto, por exemplo, isso que você falou de reduzir o preço médio na sua maior posição. Muito cuidado, tá? Porque se a sua maior posição, por exemplo, já é 15%, eu não gosto de ter em nenhuma ação mais de 15%, tá? Então eu não colocaria mais dinheiro nessa posição só para reduzir o preço médio nela não, tá? Tá legal, vamos agora à pergunta do Rafael Vargas. Ele fala: Murilo, qual que é a sua visão para a Bolsa nos próximos 12 meses? Essa pergunta aí eu até fiz questão de responder. Por quê, né, Rafael? Eu vou até pegar o exemplo. Eu estava acompanhando uma live
dos gestores era da Constellation, né? E da Esquadra, que é o Guilherme Axé. Esquadra é a gestora que descobriu, que fez aquela carta do IRB, que foi o estopim de toda a história que acho que todo mundo conhece já, né? E o Guilherme Axé falou durante a live lá que, né, em tom de brincadeira e, enfim, criticando, né, que essas casas, bancos, casas de análise, né, que fazem projeção para a Ibovespa, quando ele vê isso, ele, segundo a palavra dele, tá, né, meu não, ele tem certeza que o cara que fez isso não tem a menor ideia do que ele está fazendo, tá? Por quê? Projeção de Ibovespa, quantos pontos, é um negócio que é muito difícil de fazer. O Ibovespa é uma média ponderada e depende e muito concentrado em bancos e commodities especificamente. É quase metade do Ibovespa, é só esses dois setores, né? Então, significa muito pouco. Tá? Além de ser muito difícil, todo mundo erra sempre, né? Quando veio aí a pandemia, a bolsa afundou, aí todo mundo revisou as projeções do Ibovespa para baixo, aí o Ibovespa começou a subir, todo mundo começou a revisar Ibovespa para cima de novo. Então, nem fugindo da pergunta, porque realmente não importa a direção da bolsa como um todo, o que importa é as empresas que você tem na carteira, tá? É isso que vai importar para você, investidor, a menos que você, obviamente, invista no ETF, no BOVA11, tá? Mas eu tenho convicção de que, por mais que o macro tenha, de fato, influência na Bolsa, e você tem que ficar de olho ali no macro para, pelo menos, não inventar de nadar contra a corrente, né? O macro é meio isso, o macro é só você entender e pegar carona no macro, né? Não tenta nadar contra ele, não. Mas, feito isso, entender de empresas é algo que é muito mais importante, tá? Então, eu sei que talvez você está um pouco preocupado aí, vai vir eleição, né? Pode complicar, pode continuar esse momento de volatilidade, a inflação, por enquanto, ainda não se mostrou controlada, né? Está começando a dar um susto aí, a Selic, por exemplo, a gente não chegou, né, não parou esse movimento de alta da Selic ainda, até onde vai a Selic, né? Tem várias dúvidas no mercado, mas, de novo, eu olho para muitas empresas e penso que todo esse movimento em nada afeta, né, essas companhias, ou se afeta, o mercado exagerou muito na queda, né, dessas companhias. Então eu acho que é isso que você deveria prestar mais atenção, não necessariamente depositar alguma esperança de que 135 mil pontos, 140 mil pontos, isso faz pouquíssima diferença, é muito difícil de prever. Foque nas empresas. Legal, essas foram as perguntas dessa semana, então lembrando que se vocês tenham dúvidas e queiram enviar aqui para os analistas responderem, aproveite para deixar aqui nos comentários desse vídeo. A edição de hoje fica por aqui, lembro vocês que o programa vai ao ar todos os domingos às 9 horas da manhã. Obrigada, Murilo, por mais essa sua participação. De nada, Fabi, um abraço, investidores, até mais. Obrigada, pessoal, e até a próxima.